Olá, maduras e maduros do Brasil, um prazer estar com vocês. E meu nome é Sérgio Ducstrada, eu sou o representante do Aging 2.0 e da Ativem. O Aging 2.0 é uma organização internacional, sediada no Vale do Silício, com presença em 27 países, e cujo objetivo é atender os desejos e necessidades da população 60+ mundial, primordialmente com o uso de tecnologia. E a Ativem é uma instituição que se propõe a ligar empresas, organizações públicas e privadas a essas necessidades, para que elas possam conhecer melhor e, de alguma maneira, atender melhor com produtos e serviços adequados a esse segmento etário. O surgimento do coronavírus acelerou uma nossa ideia, um projeto de trazer a vocês pequenos vídeos, webinars, sobre problemas, sobre temas que tenham a ver com os desafios e as oportunidades do envelhecimento. E nós escolhemos, para começar essa nossa série, a questão do estresse, né? A angústia, as ansiedades que nós temos no dia a dia e que, sem dúvida alguma, com essa situação atual da saúde pública, todos nós estamos enfrentando, independentemente de idade. E, para responder a uma série de questões, como, por exemplo, o que é ser velho em 2020? O que é estresse? O que caberia numa definição de estresse? Nós podemos controlá-lo? Como fazer esse controle? Como mitigar os efeitos que o estresse tem no nosso dia a dia? E, para responder a essas e outras perguntas, nós chamamos a psicanalista e psicóloga Mania Dweck. E eu vou até me valer da tecnologia para lhes ler o extenso currículo da doutora Mania. Ela é psicóloga pela USP, psicanalista com formação no Instituto Sede Sapientiae, professora da Faculdade Paulistana de Ciências e Letras, professora no curso de Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea do Instituto Sede Sapientiae, membro do Conselho Editorial e de Resenhas da revista Percurso, e ela clinica com adultos e adolescentes desde 1976, e também é supervisora no curso de Psicopatologia e Clínica Contemporânea. E, além de tudo, ela é uma 60+, ela é uma das maduras do Brasil. Então, seguramente, nós estamos em boas mãos. Bom dia a todos. Eu estou gravando essas minhas palavras no dia 23 de março de 2020, a convite de Sérgio Werther Ducstrada, da Aging. E eu quero dizer para vocês que eu estou falando num momento de como vocês todos devem saber, num momento de uma pandemia de coronavírus que está assustando o globo, não só o Brasil, mas o globo, mundi, e as pessoas, os continentes, os estados, os municípios. Então, eu estou falando aqui, vou falar sobre o grupo de 60+, e o que é que se entende por estresse, e o que a gente pode fazer com isso. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que eu sou do grupo de risco, e estou aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que, bom, estão sendo publicadas por todos os lados estatísticas realmente muito importantes nesse momento, que vão apontando direções, que vão apontando tendências, que fazem cálculos e que fazem prognósticos. Mas, quando nós falamos genericamente de 60 anos ou mais e de grupo de risco, nós não sabemos exatamente quem são estes velhos. E eu estou utilizando aqui a palavra velho propositadamente, porque é disso que se trata. E não há que termos meias palavras ou entrar por expressões do tipo 60+, ou a melhor idade, ou o outono da vida, ou a idade do lobo.
realmente nós estamos falando de velhos. E velho, na nossa sociedade contemporânea, e aí eu já estou começando a falar do velho na cultura, na sociedade. Velho virou um termo pejorativo. No trânsito, onde a gente anda, ô sua velha, ou tia, vai para a cozinha. Isso é mais de cunho feminista, mas quando se trata de uma pessoa mais velha, fica pior. Então, velho virou um adjetivo para qualificar uma pessoa que já está excluída, uma pessoa que já não produz, uma pessoa que virou um peso. A palavra velho designa um peso social. Por quê? Por que esse xingamento, vamos usar essa palavra, por que ela adquiriu essa conotação? Em primeiro lugar, porque nós vivemos numa sociedade cujo ideal é a adolescência, é a juventude, é o corpo sarado, é o corpo lindo, é o corpo esteticamente bonito. São pessoas que produzem, que se comunicam, que têm grupo, que pertencem, que andam, que inovam. Então, tem-se como padrão este suposto adolescente, entendendo por adolescente que, na nossa cultura contemporânea, não são mais os teens, são os teens que começam com 13 e que se estendem até, às vezes, os 30, 40 anos. A adolescência está muito estendida. Bom, isto posto, eu queria também falar de algumas outras características da nossa cultura, para a gente poder entender o que é o velho e o que é o estresse. Nós estamos falando, em primeiro lugar, de uma subjetividade histórica. Nós estamos falando de homens e mulheres, de uma subjetividade produzida historicamente, que é instituinte da história e de formas de produção desta história, de famílias, de relações de poder e de relações amorosas. Bom, isso para dizer para vocês que estamos numa cultura do consumo. Consumimos novidades, os dernier cri, os hits. Vivemos, conforme expressões já usadas por vários autores que se dedicaram ao tema da contemporaneidade, o império do efêmero. O que é o império do efêmero? O império do efêmero é aquilo que passa rápido, aquilo que se consome rápido, é uma satisfação instantânea, não há processo entre aquilo que se deseja e o acontecimento do cumprimento do desejo. Então, este império do efêmero, em primeiro lugar, não leva em conta o processo. E também exige satisfações imediatas. E quando eu digo que a gente consome novidades, dernier cris, os hits, eu estou querendo dizer, com isso, não só de bens materiais. Eu estou dizendo que as relações entre as pessoas viraram relações de consumo. Ou seja, consome-se a amizade, consome-se os outros, ela dura o efêmero tempo em que ela faz sentido. E, depois disso, joga-se fora como se fosse um produto. Então, é o império do cool, é o império das relações superficiais, tem muito comprometimento. Nós estamos falando, em última instância, também de uma sociedade da imagem, segundo uma expressão cunhada por Debord, Gilles Debord, D-E-B-O-R-D. Então, essa sociedade da imagem é o vulgo ficar bem na foto. E é uma sociedade da felicidade. Ficar bem na foto é postar em todas as redes sociais possíveis, que eu não vou enumerar aqui, momentos de alegria, de viagem, de felicidade, momentos com a família margarina de preferência, sorrisos. E, ultimamente, o que tem me espantado muito é
que as pessoas vão ao restaurante ou vão em lugares onde poderiam conviver, onde vão comer, onde vão se divertir, e, ao invés de fazer isso, fotografam o prato que vão comer, fotografam o brinde, fotografam o lugar, fotografam o parceiro fotografa a parceira, e a última coisa com que está preocupada essa parceria, essa dupla, é de mostrar aos outros aonde estão, o que estão fazendo e quão bem estão. Então, essa é a sociedade da imagem, essa é a sociedade que as pessoas gostam de consumir e gostam de postar. E isso vai fazendo com que os vínculos sejam muito efêmeros. E eu chamo a atenção para esse primeiro termo de vínculos efêmeros. O velho é aquele que já andou e que a última coisa que quer é vínculos superficiais ou vínculos efêmeros. Contrariamente a isso, nós temos o cool, aquele que não se preocupa, aquele que se adapta, aquele que passa por cima dos acontecimentos, que não vive tristeza nenhuma, que, diante de um luto, supera. Aliás, isso é uma coisa muito comum, sai dessa, vai se divertir, vai fazer uma imagem. Enfim, essa é a cultura na qual nós estamos inseridos. Agora, como é que era antes? Até onde a gente pode recuar para fazer uma espécie de comparação? Não é para a gente dizer que era melhor. Aliás, eu tenho cá para os meus botões que, quando a gente começa a dizer que na minha época era melhor, antigamente era diferente, a gente começa realmente a ficar velho. Mas eu só quero voltar um pouco atrás da história e recuperar o que é que produziu essa nossa sociedade. E vou recuar até a época da Revolução Industrial, na Inglaterra, 1700 e pouco, em que 1600, 1700, em que as famílias trabalhavam em feudos, trabalhavam em família. Não existia um lugar de trabalho para si. As famílias trabalhavam juntas, e cada um fazendo aquilo que sabia. Com a produção de carvão na Inglaterra, a evolução industrial começou justamente na Inglaterra, porque tinha-se a matéria-prima, tinha-se o combustível para poder alimentar as máquinas. Então, as máquinas começaram a surgir na Inglaterra. As máquinas de tecer, as máquinas de moer, as máquinas de plantar, as máquinas, em geral, que produziam. E aí, o que aconteceu? Começou a haver um excesso de produção. E esse excesso de produção, rapidamente, eu estou falando, devia ser escoada. E escoada através de um meio de transporte. E o meio de transporte mais adequado àquilo era o trem. E a Inglaterra chegou a ter a maior rede ferroviária do mundo, milhões de quilômetros construídos na Inglaterra e o carvão alimentando. Então, o que tinha que se vender eram os excedentes produziam dinheiro, os bancos ingleses começaram a ser fundados e também os sindicatos de trabalhadores. Então, quem eram esses trabalhadores que trabalhavam nas máquinas? Eram os mais fortes, os mais potentes, os mais adaptáveis. Os velhos não preenchiam esta condição. Então, a sociedade do consumo, que começou aí com esse excesso de produção a ser escoada, começou a excluir, colocar o velho de lado, porque ele já não era mais produtivo. Então, essa nossa sociedade do consumo é uma sociedade de produção e consumo. Consome-se o novo um atrás do outro. Como diria Walter Benjamin, nós não fazemos experiências nem com as coisas que a gente adquire. A gente vai adquirindo, vai usando rapidamente e substituindo por outro mais novo. Substituindo o outro não porque ele é melhor, mas apenas porque ele é um mais novo. Então, imaginem como isso fica em termos do velho, que não dá para ser substituído.
O velho, a pessoa, o homem, a mulher com quem se tem que conviver e aguentar. Então, quando nós falamos de estresse, agora eu estou entrando na parte do estresse, que é aquilo sobre o qual nos debruçaríamos, estamos nos debruçando, esse estresse é uma palavra genérica, pessoal, na verdade, é um saco de gatos onde se coloca qualquer tipo de acontecimento, desde doença, passando por estafa, passando por fadiga, passando por cansaço, passando pelos efeitos da aposentadoria, no nosso caso, os velhos. Então, quando a gente fala estresse, você está estressado? Estamos todos estressados, mas nós não estamos todos estressados igualmente. E é nisso que eu acho que talvez eu possa ajudar um tanto, como psicanalista, de dizer que todo mundo não vive todas essas situações da mesma forma. Ou seja, os casos são um a um. Dá para a gente ver um padrão? Dá. Mas dá também para a gente ver que as histórias das pessoas são muito diferentes umas das outras. Tem pessoas que ficam doentes por terem passado as situações de campo de concentração durante a Segunda Guerra e ali se refizeram. Tem outros que até hoje têm pesadelos, sonhos, doenças psicossomáticas que não conseguiram atravessar, que não conseguiram deixar no passado. Então, é caso a caso, e é a história de vida, fundamentalmente, que vai dizer quem é o velho. Porque o velho não é uma designação genérica, a não ser cronologicamente, número de anos. Bom, o que acontece com essa aceleração, com essas mudanças, com esse tempo escasso, com esse consumo exacerbado? Bom, podemos concentrar numa fórmula. Time is money. Então, o que nós menos temos é tempo, por conta de ganhar dinheiro. Dinheiro que nós não temos nem tempo, talvez, e às vezes, de gastar. E uma pressão avassaladora sobre os trabalhadores, o que vai criando uma espécie de anomia, uma espécie de paralisia. Nós vivemos o estresse, mas, fundamentalmente, numa sociedade do cansaço. Quando eu falo sociedade do cansaço, eu estou me apropriando de um termo que foi criado por um filósofo coreano que vive na Alemanha atualmente, escreveu uma série de livros, e o último se chama Sociedade do Cansaço, no qual ele fala de um excesso de positividade, ou seja, tudo é possível, tudo tem que ser experimentado, não existe não, não existem mais limites. Então, esta é a sociedade do cansaço, a sociedade do excesso, a sociedade do consumo, no qual os nossos velhos vivem atualmente, em que cada homem tem que ser empreendedor de si mesmo. Por exemplo, eu vou citar o caso de uma pequena história, uma pequena vinheta de um paciente meu que perdeu o pai, que tem 2 irmãos. A consigna dentro da família é: gente, vamos tomar as providências para que o enterro seja decente, que seja um enterro digno, e vamos para a frente, vamos tocar a vida. Ou seja, o que eu estou dizendo é que não tem espaço para a tristeza no nosso modo de viver contemporâneo. Lutos, tristezas, fracassos, perdas, têm que ser superadas rapidamente. Não existe o tempo de fazer um luto, de fazer processo. Aliás, não é só para o luto que não há processo. Mesmo quando a gente atende adolescentes, eu atendi adolescentes por muitos e muitos anos da minha vida, em orientação vocacional. Joãozinho, o que é que você quer ser? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Não é o que você quer ser. Ele vai dizendo o que ele quer ter. E ser é ter, para a maioria dos adolescentes. Então, como é que vai ter? Qual é o caminho pelo qual você vai ter aquilo que você quer? Como é que você vai cumprir com os seus ideais? Não tem processo. O adolescente não enxerga o processo que ele vai ter que atravessar para poder legitimamente ganhar dinheiro. É um objetivo absolutamente válido.
não é transgressivo, não é proibido, mas e através do quê? É esse através, mediante o quê, que o adolescente não enxerga. É um desejo que tem que ser satisfeito. É isso que falta ao mundo contemporâneo, fazer processo de trabalho, fazer processo de luto, ter um trabalho através do qual você vai se tornando e vai alcançando os seus ideais. Agora, eu falei do luto, e o luto é uma condição do ser humano. Somos finitos e a morte está aí. Então, nós lidamos, inclusive, na medicina, já ouvi de um médico, de que a morte não é natural. Então, nós vamos adiando o processo de morrer como se fôssemos imortais. Aliás, vivemos tentando negar a nossa finitude. Então, nós estamos numa sociedade em que precisamos ser felizes o tempo inteiro. Então, ao invés de termos uma sociedade como foi aquela do século XX, em que haviam proibições, e proibições muito sérias, proibições muito contundentes sobre o desejo, sobre o modo de viver, sobre o que era aceitável, sobre os ideais, uma sociedade dominada pelo deve, pelo não deve, pelo pecado, pela liberação, pela proibição. Nós temos hoje o contrário. Nós temos um goze a qualquer preço, goze muito e goze loucamente e rapidamente. Então, é isso que eu estou chamando de excesso de positividade. É isto. Goze muito, não tem limites, não tem fronteiras, é tudo possível, tudo pode e tudo se deve. Bom, que lugar dar ao velho, aos velhos, num lugar onde há excesso de positividade, onde tudo pode ser e deve ser experimentado. Isso que a gente chama de estresse no velho, gente, é desamparo, é solidão. É isto que os velhos sentem. Quando eu digo desamparo, claro que o desamparo é também uma condição nossa no início de nossas vidas. Nós surgimos no mundo absolutamente dependentes de pessoas para cuidarem da gente. E eu quero dizer que eu não estou dizendo só pai e mãe, porque, obviamente, os órfãos estariam perdidos. Eu estou dizendo de função materna e função paterna. Pessoas que exerçam essa função para manter a vida. Então, nós precisamos dos outros desde que nascemos. E o velho precisa dos outros. Todo mundo precisa dos outros. E Freud diz que o primeiro ego é um ego corporal. Um ego corporal é aquele que é formado pelo abraço da mãe, pelo colo da mãe, por aquela que dá o primeiro contorno e por aquela que, por amar o seu bebê, e volto a dizer que é mãe ou substituta, que ama o seu bebê, vai prospectando para ela uma existência, ideais que o próprio bebê desconhece no começo. Então, antes de ter um eu, ou o próprio eu, é no começo um outro. O que acontece com esses outros na velhice? Esses outros começam a desaparecer porque os velhos são peso. Os velhos exigem presença. Os velhos exigem conversa, os velhos exigem troca, assim como todos nós precisamos. Mas isso fica mais acentuado na velhice, na medida em que as pessoas ao redor somem. Então, os velhos começam a ser isolados nas tais comunidades de velha, nas tais clínicas psiquiátricas até, ou nos tais lugares de repouso, que é
um eufemismo muito grande, porque quem é que quer repousar? As pessoas querem viver, repousar depois de fazer coisas. Então, o velho está sendo isolado junto com os vagabundos, junto com os criminosos, junto com os presidiários. Há uma exclusão mesmo do velho na sociedade da produção e na sociedade do consumo. Quem é que está contratando velhos? Quem é que está pondo os velhos a trabalhar para poder produzir? Então, é uma situação de desamparo, de solidão, de inutilidade. Porque, acrescido a tudo isso, o velho é alguém que, na maior parte das vezes, já construiu os seus ideais e ou os cumpriu ou não. Então, todo adolescente, quando ingressa na vida adulta, ingressa através de construção de ideais. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero descobrir como é que o mundo vai sobreviver, onde é que eu vou descobrir a cura do câncer, como é que eu vou fazer para alimentar o mundo, ou eu desejaria ter uma família, ou eu desejaria, junto com a minha família, modificar o mundo. Enfim, os ideais são os mais variados. O velho já atravessou esse momento, e esses ideais estão ou cumpridos ou não. Então, como é que a gente faz para a reinclusão dos velhos? A verdade é que eu estou usando reinclusão porque o que eu consigo constatar na contemporaneidade é que há uma exclusão, sim. O velho vive uma situação de exclusão. Então, me parece que uma possível via, entre várias outras, é a reinclusão. E aí eu quero falar daquilo que me é próprio, que é a psicanálise, que é a única coisa a partir da qual eu consigo falar. E quero dizer para vocês que a psicanálise saiu dos consultórios. A psicanálise, tal como era conhecida, ou tal como foi concebida, um par conversando dentro de uma sala, dentro de 4 paredes. A psicanálise já atravessou essas 4 paredes. Nós temos várias modalidades de atendimento, desde atendimento terapêutico, em que o terapeuta vai buscar ou o idoso, ou o adolescente, ou aquele que acabou de sair de uma crise, ou aquele que foi desinternado, ou aquele que está precisando andar na rua, e vai andando pela rua no cotidiano e fazendo a terapia na cidade, utilizando a cidade como seu consultório. Além disso, nós temos a criação de vários núcleos de assistência à família, os chamados NASF, onde as pessoas podem ser atendidas ou em grupo ou individualmente. Nós temos os CAPs, Centros de Atendimento Psicossocial, em vários municípios e em várias comunidades aqui em São Paulo. O sujeito vai, ele é atendido, muitas vezes a família também é atendida, muitas vezes, se forem crianças, os pais são atendidos. É um sistema comunitário que tem várias vicissitudes e várias características que são de uma precariedade. Mas, dentro dessa precariedade, gente, eu posso assegurar a vocês, pelo contato que eu tenho com alunos a quem eu dou supervisão, que estão nesses centros de atendimento psicossocial, que é o lugar onde se mais cria dispositivos para atendimento. Onde há carência, onde há falta, onde não há o espaço de criatividade. E esses estão criando, esses que trabalham nos CAPs, estão criando dispositivos muito criativos. Além disso, o psicólogo está trabalhando nas UTIs, nos hospitais, nas empresas. Os psicólogos estão em equipes multidisciplinares em vários lugares, tentando ajudar grupos, tentando ajudar com escolhas de trabalho, tentando ajudar com a prospecção para o futuro, tentando cuidar do estresse produzido pelo trabalho,
Temos vários livros em psicanálise que falam da loucura do trabalho, ou seja, da perda, do estresse, da doença causada pelo trabalho, pela pressão do trabalho. Vários livros de Christophe Dejour, que já esteve aqui no Brasil várias vezes, e tem várias clínicas na França tratando desse estresse no trabalho. E ele até advoga uma psicopatologia do trabalho. Bom, aonde a psicanálise poderia ajudar? Como é que a gente faz para poder ajudar o velho a sair, a lidar, a poder criar condições para viver dentro dessas vicissitudes? Em primeiro lugar, o velho precisaria retomar um lugar de pertinência. E isso pode ser feito através das redes sociais, através de um terapeuta que vá orientando a possibilidade de fazer grupos de velhos que possam ir se conectando, ou para redes de conversa, ou para psicoterapias, para terapias grupais. Pode haver sites de encontro, assim como tem o Tinder aí para promover encontro de jovens, de proporcionar sites de encontros onde se podem formar grupos com um determinado tema para conversar, grupos dirigidos, grupos autodirigidos e depois supervisionados por um profissional da área da psicologia, da psicanálise, grupos de estudo à distância, para não adoecer. Então, criar cursos para esta população a qual eu estou me referindo, que possam dar tanto um lugar de pertinência como um conteúdo sobre o qual eles possam trabalhar, pensar e produzir. E, fundamentalmente, a nossa tecnologia moderna, da qual eu ainda não me acostumei totalmente, e confesso que tenho muita dificuldade nesse momento de pandemia. Eu troquei todos os meus atendimentos por WhatsApp, por Skype, por Zoom, e eu tenho tido muita dificuldade no uso dessa ferramenta, mas eu estou tentando me adequar. Então, é usar a tecnologia que nós temos, que a gente critica muitas vezes porque o uso é excessivo, o uso para as crianças vai causando intoxicações eletrônicas. Eu estou falando do contrário disso. Eu estou falando de tecnologia através da possibilidade de novas escolhas para esses velhos e novas ideais, construção de novas ideais e novas pertinências. Achar parceiros para jogos, achar parceiros para ginástica, formar centros de integração em que possa haver profissionais que possam atuar nesses espaços até lúdicos de integração e que vão formando uma espécie de membrana grupal onde o sujeito se sinta pertencente. Outra coisa são os exercícios virtuais, que a minha companheira vai falar daqui a pouco, que é a possibilidade da yoga e os benefícios da yoga. Os benefícios da yoga também podem ser transmitidos virtualmente e isto ser feito à distância, ou a criação de grupos de yoga para poder fazer exercícios. Existem várias modalidades de yoga, não vou entrar por aí, porque tem uma pessoa especializada que vai logo falar com vocês, através da meditação, dos exercícios físicos, dos alongamentos, da postura e de todos os benefícios que a yoga traz. Então, em última instância, é lidar com o vazio que vai se instalando na vida do velho, fornecendo-lhe grupos, pertinência, cuidados com o corpo. Como dizia Guimarães Rosa ao seu companheiro, ele dizia: mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. E as pessoas não são sempre iguais e não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, elas vão sempre mudando. Então, a minha proposta é que, se nós vamos mudando até o último dia de nossas vidas, vamos criando espaços de pertinência,
vamos criando novos ideais, vamos criando grupos, e isso através do uso da tecnologia, no muito bom sentido e naquilo que ela tem de positivo para nos oferecer. Muito obrigada. Vou passar a palavra. Agradeço novamente o Sérgio e me despeço, me colocando à disposição para novas conversas. O nosso próximo webinar, ele versará sobre meditação, respiração, yoga, né, e exercícios prana, né, que são exercícios de respiração, que nos auxiliam na nossa contenção, digamos assim, da nossa ansiedade e do nosso estresse. Eu gostaria, enfim, de agradecer a vocês pela atenção, ao nosso time de trabalho, gostaria de agradecer à doutora Mânia e, por fim, e sobretudo, à Unibis Cultural pela oportunidade de estarmos trazendo para todos essa nossa série que começa hoje. Boa sorte!